Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Essa semana a gente vai aprender sobre a história de Ruth. Bom, tudo começou quando houve uma grande fome dentro do povo de Israel. E aí, um casal com seus 2 filhos viajaram para uma cidade próxima chamada Moabe, que pertencia ao povo moabita. Essa cidade estava tendo comida, tinha bastante colheita, tudo, e eles conseguiram se manter vivos ali. Então, essa mulher se chamava Noemi e o seu marido se chamava Elimeleque. E eles tinham 2 filhos. Um se chamava Quilom e o outro Malom. E eles se casaram passaram um tempo, esses filhos se casaram com uma mulher, um com a mulher chamada Ruth e o outro com a mulher chamada Orfa. E, tudo estava tranquilo. Até que o marido de Noemi, o Elimeleque, ele morreu. E a Noemi, ficou só com os filhos e com as noras. Passado um tempo, os filhos de Noemi também morreram. E aí, além de viúva, ela ficou sem os seus filhos. E as mulheres, Ruth e Orfa, também ficaram viúvas, junto com Noemi. E elas moraram ali no povoado de Moabe por muito tempo ainda. Só que depois que passou um tempo, Noemi ficou sabendo que o povo de Israel tinha tido uma boa colheita e tudo mais, e ela resolveu voltar para sua cidade natal, porque ela nem queria ter saído dali, mas eles precisaram por conta que estava tendo uma grande fome. E aí ela resolveu voltar e falou para que as suas noras, Ruth e Orfa, voltassem para a casa delas e tivessem uma vida tranquila e tudo mais com as mães delas, já que elas eram viúvas e não ia dar certo naquela época 3 mulheres viúvas viverem juntas e tudo mais. E elas poderiam se casar de novo, formar uma família, porque até então elas não tinham filhos e nem nada. Só que, assim, Orfa pegou as coisas dela, foi pra casa dela e tudo mais, muito triste, porque elas eram muito unidas. Só que Ruth se negou a ir junto pra casa dela. Ela queria continuar com a sogra Noemi, que elas tinham uma boa relação. E Ruth insistiu muito para ir junto com Noemi, dizendo a seguinte frase: "Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separe da senhora." Como Noemi viu que a Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, ela não disse mais nada e as duas continuaram viagem para a cidade de Israel que chamava Belém. E elas seguiram viagem, elas moraram juntas lá. E lá tinha uma grande plantação de trigo, comandada por um chefe chamado Boaz. E assim, elas moraram juntas e tudo mais, só que para conseguir comida, elas precisavam colher. Só que Noemi era muito, assim, ela já era idosa, já não estava mais dando conta de trabalhar. Então Ruth foi trabalhar para conseguir sustentar tanto ela quanto a sogra. Então, Noemi sabia que esse chefe, chamado Boaz, era da família dela. E falou: "Vai lá, Noemi, vai lá, Ruth, e tenta, colhe o que sobrar no chão e tudo mais." E aí Boaz, assim que viu Ruth, ele ficou um pouco interessado nela, sabe assim? Ele não demonstrou muito, mas a gente sabe que ele ficou interessado nela. Provavelmente Ruth era uma mulher muito bonita. E porque também ela ficou viúva cedo e tal. E aí, o Boaz, assim que viu ela, tudo, falou: "Não, você pode ficar aqui, você pode trabalhar, tudo." E ele sempre era muito gentil. Várias mulheres viúvas colhiam, às vezes, o que ficava no chão, porque todas as vezes que tem trigo, eles ceifavam, assim, o trigo, pegavam, só que sempre tinha aquelas espigas que caíam no chão e tudo mais, e as viúvas iam lá e pegavam. Só que ele era muito gentil com ela.
e pedia até para que cortassem mais trigo para dar para Ruth. Mas até então, Noemi não tinha contado para Ruth nem para Boaz que eles eram parentes, né, e nem que pertenciam à mesma família. Então Ruth sabia do que estava Ruth não sabia o que estava acontecendo, mas Noemi estava por trás de tudo e sabia do que estava acontecendo. E foi passando um tempo, eles foram acabando se aproximando de alguma forma, mas eles eram amigos, nada mais do que isso. Aí chegou o final da colheita e tudo mais, e Noemi chegou pra Ruth e falou que ela precisava arrumar um marido, porque era muito triste uma mulher, né, ela era nova, estava em idade de se casar de novo e tudo mais, de não ter uma família, não ter filhos e formar um lar de verdade. Então, ela falou pra que Ruth se arrumasse, se lavasse, se penteasse, perfumasse, sabe? E fosse pra festa de colheita que tinha no final, né, de todas as colheitas, tinha uma festa e tudo mais. E falou pra que ela fosse nessa festa, né, e tentasse chamar a atenção de alguma forma de Boaz, que ela se encontrasse com Boaz e, né, conversassem mesmo. Porque eles meio que eram parentes. E Noemi contou pra ela que eles eram parentes, que eles tinham um grau de parentesco próximo. E foi desse jeito que aconteceu. Noemi tava traçando mais ou menos o que ia acontecer, né? Tava tentando ser o cupido da relação pros dois. E aí Noemi falou pra ela que ela era pra esperar Boaz dormir e se deitar, tipo, e dormir aos pés dele, sabe? Meio que num sinal de respeito mesmo, sabe? E aí, no meio da noite, ela fez tudo isso. No meio da noite, Boaz acordou um pouco assustado, né? Tipo, o que essa mulher tá fazendo aqui? E ela explicou que eles eram parentes e que ele tinha um dever de proteger ela, porque tinha muitas leis relacionadas a isso, né? Que parentes, quando acontece de alguém ficar viúvo, parentes próximos ao morto, né? Ao homem que morreu, precisava se casar com uma mulher para que ela pudesse ter descendentes em nome do marido que morreu. E aí ele falou assim, não, tudo bem, eu vou proteger você, a cidade toda sabe que você é uma moça de direito, mas pode contar comigo, que você precisar, eu vou te ajudar. Então, só que tinha um problema, que o Boaz, embora fosse um parente próximo, tinha um parente ainda mais próximo que poderia se casar com ela, só que ele gostava de Ruth. E ao invés, assim, de só entregar ela pro primo mais próximo, ele forjou um plano pra conseguir ficar com Ruth mesmo assim. E aí ele fez o seguinte, ele sabia que esse primo mais próximo, ele gostava muito, tipo assim, de terras. E ele era muito assim, ele cobiçava muito essas coisas assim, riqueza, sabe? Ele era, como eu posso dizer, ganancioso, ele era muito ganancioso. E aí ele falou assim, olha, Noemi, sabe? A esposa de Elimeleque, então ela tá aqui de volta na cidade, e ela quer vender umas terras que era dela e tudo mais. Só que para conseguir comprar essas terras, é preciso casar com Ruth, que é esposa do filho de Noemi, que morreu. Mas eu sei, né, que você, por ser mais próximo, tem o direito de comprar elas primeiro. Só que para comprar, precisa casar com Ruth. Só que ele era esperto, né? O primo mais próximo, ele era esperto. Ele falou assim, não, se eu casar com essa moça, eu vou colocar em risco também a minha herança, né? Pra você ver como ele era ganancioso. Ele falou assim, não, pode se casar com Ruth, pegar a terra pra você, porque eu não quero dividir minha herança com ninguém, não, né? Porque quando se casa, acaba dividindo os bens entre a esposa e o marido e tudo mais. E ele poderia sim perder a herança dele, pra ver como ele era ganancioso. Ele não queria nem formar família pra não ter que dividir a herança nem dinheiro dele com ninguém. E aí Boaz, né, ele tava num lugar público, numa praça, e lá tinha muitas pessoas, assim, que poderiam ser testemunha daquilo, e ele falou, olha, todo mundo aqui é testemunha de que ele negou, né, o direito dele, e que eu vou comprar as terras de Noemi, de Elimeleque, e vou assumir a esposa, né,
do filho de Ruth, não, do filho de Noemi, a Ruth, e vou casar com ela. E ele foi, se casou com ela, tudo, e cumpriu a promessa que ele tinha feito para ela, né? E eles formaram uma família e tudo mais. E aí, eles formaram uma família, e Ruth, ela recebeu a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz a um filho, no qual eles deram o nome de Obed. E Obed foi um homem importante, porque a gente vai ver que ele vai fazer parte da linhagem de Davi. E ele veio, Obed no caso foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai do rei Davi, que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, depois que falarmos sobre Samuel. Mas Samuel vai ficar pra outra semana. Bom, como a história de Ruth, eu quero que vocês vejam que Ruth, ela era muito, ela confiava muito e amava muito a sua sogra Noemi. E elas tiveram um laço de cumplicidade e de amor e de afeto e de carinho e de respeito uma pela outra muito grande. Então, tudo isso foi levado em consideração, que Ruth era uma mulher muito bondosa, ela era uma mulher muito prestativa, sabe? Ela poderia muito bem, depois de que ela tivesse ficado viúva, ido embora, assim como a outra nora, a órfã. Ela poderia ter ido embora junto com aquela outra mulher, como ela fez. Só que ela preferiu ficar com Ruth, preferiu continuar, né, junto com a sua sogra, porque a Noemi, ela era muito... ela já era idosa e ela não ia conseguir viver e se virar sozinha por muito tempo. Ela ia precisar de ajuda. E Ruth teve muita compaixão, ela teve muito respeito, ela amou muito a sua sogra e a respeitou. E por isso Deus também a abençoou. E com tudo isso, né, com toda essa história, a gente pode ter a Ruth como um exemplo de mulher muito carinhosa, uma mulher que se dedica por outras pessoas, porque ela se dedicou. E a gente pode ver em Ruth um amor muito grande, não só pelo fato de ser a sogra dela, mas porque quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente tem um envolvimento mesmo, sabe, de irmãos com outra pessoa, mesmo pode ser um amigo, pode ser uma pessoa próxima, um parente, o que seja, a gente sempre tem que ter dentro de nós um carinho especial por essa pessoa e se colocar no lugar dela. Então Ruth, ela foi um grande exemplo de empatia, ela foi um grande exemplo de pessoa que se coloca no lugar da outra, que respeita, uma pessoa companheira, uma pessoa que ela poderia muito bem ter ido embora, só que ela pensou muito na sua sogra e por amor. E Deus leva muito em consideração essas atitudes. Quando a gente ama o nosso próximo, quando a gente se coloca no lugar do nosso próximo, quando a gente tenta fazer algo de bom para o nosso próximo, sem pensar primeiramente em nós mesmos, mas pensar nessa pessoa, né? Assim como Ruth fez, poxa, ela aceitou até trocar de religião, sabe? Até as crenças dela ela mudou por conta da sua sogra. Porque ela era moabita, gente. E, assim, os moabitas tinham uma religião totalmente diferente, acreditavam em um Deus totalmente diferente. E a partir do momento que Ruth, ela passou a conviver com Noemi e ela começou a aprender sobre o amor de Deus através de Noemi, ela se tornou uma outra pessoa, se tornou uma pessoa muito mais amorosa. E Deus, ao ver isso nela, ao ver essa bondade, aquilo que estava crescendo dentro dela, né, que era um amor mesmo, Deus a recompensou muito. Porque naquela época, gente, não era tão fácil ter filhos igual é hoje. Era muito complicado, sabe? Tinha muitos riscos. A mulher podia morrer, o bebê podia não nascer. Tinha muitas coisas que poderiam acontecer até o nascimento e a geração de uma outra vida. E Deus a abençoou com um filho que depois a gente vai ver que na descendência de Davi vai chegar até Jesus. E Ruth fez parte dessa família, fez parte dessa descendência e é muito importante. Ela foi uma pessoa muito importante e ela nos ensina muito a olhar o outro e conseguir
dar o nosso melhor, sabe? Conseguir se colocar no lugar e ajudar as pessoas. Essa foi a palavra de hoje. Agora a gente vai para as nossas atividades. Bom, como atividade de hoje, eu quero deixar para vocês, né? Eu vou tentar deixar aqui nos cards e no link da descrição do vídeo, um vídeo mesmo, contando a história de Ruth, para vocês verem como ela era, como era a personagem, para vocês conseguirem imaginar, porque às vezes só eu falando vocês não vão conseguir entender. E vocês entenderem como que foi a história, como que aconteceu, eu acho que vai ficar muito mais legal pra gente fixar a história de Ruth na nossa cabecinha e aprender mais. Então, essa foi a palavra da semana. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. E ó, um beijo e até a próxima semana com a história de Samuel.